dedicou um capítulo às ações de família. As ações de família no Brasil viviam uma espécie de limbo jurídico, Fred. Era um limbo jurídico, as ações de família. Você tinha um regramento isolado, insulado, por exemplo, da lei de alimentos. Você tinha algum regramento, algumas regras procedimentais no Código de Processo. Você tinha, por exemplo, a lei da alienação parental. Exemplo, a lei da alienação parental, que traz aspecto de processo. Você tem alguns regulamentos isolados. O Código de Processo Civil de 2014, 15, tá? 2014 é a aprovação de 2015. Ele vai abrir um capítulo para as ações de família. E logo no seu artigo inaugural, eu dizia a Fred, eu acho importante eu ler alguns artigos para os nossos amigos, porque a gente não está só debatendo, mas fazer como aqui ele fez. Mostrar o que a lei traz, porque nós não conhecemos a lei ainda. Diz o Código. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos: divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda e visitação de filhos. Preste atenção. O Código abre um capítulo para regular quase todos os aspectos procedimentais das demandas de família. Dos aspectos de visitação de filhos, passando por dissolução de união estável, passando por divórcio, o Código de Processo regula os aspectos do processo. E aqui, meus amigos, eu não posso me furtar em fazer algumas referências. Por exemplo, o Código de Processo, no artigo, que pode ser que seja modificado, 317, diz que na petição inicial é natural que você qualifique a parte na petição inicial. Todos sabem, é um requisito da petição inicial. Então você, quando qualifica a parte, o demandante, você diz brasileiro, aí você traz o estado civil, solteiro, casado, divorciado. União estável no Brasil não gera estado civil. Nós sabemos disso. Não há tecnicamente estado civil de companheiro, mas na inicial de uma ação de família e das ações em geral, você vai ter que declinar se você está em união estável. É bem verdade que você pode estar sem saber, porque a união estável é igual o vírus da gripe. Você começa a espirrar, você que namora já há algum tempo pode estar em união estável e nem sabe. Eu me recordo da inesquecível situação real em que um aluno lá na universidade, aluno seu talvez, me parou na cantina. Ele era auditor da Receita, preocupado. O professor pode tirar uma dúvida? Eu falei, claro, amigo. Ele disparou um olhar para mim, olhar de pavor, dizendo, professor, na semana passada fui citado numa ação de união estável, de dissolução de união estável. O oficial de justiça foi em minha casa. E a todo aquele estrépito fore, a dor da demanda, professor, a demanda foi proposta pela minha ex-namorada de 8 meses. Eu estou em união estável ou não? Eu disse, depende da situação concreta, porque não há um tempo mínimo. De qualquer maneira, há pessoas que sabem que estão, que vivem união estável. Então você deve declinar. Agora veja, isso vai gerar inúmeras controvérsias que eu não devo tratar aqui. Se não trazer a notícia de que na petição inicial você deve fazer referência ao estado civil ou indicar a existência de união estável. Muito bem. No capítulo das regras de família, o Código diz que o juiz deverá empreender todos os esforços para buscar a solução consensual da controvérsia, que é algo que já existe no sistema, o chamado princípio da conciliabilidade. Só que o novo Código de Processo deixa isso claro. O juiz empreenderá todos os esforços, devendo dispor do auxílio de profissional de outra área de conhecimento para mediação e conciliação. E um detalhe, o juiz poderá determinar a suspensão do processo, enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Então veja a prioridade que o Código deu nas demandas de família, a mediação e a conciliação. O juiz pode suspender o processo enquanto se busca essa solução consensual. Pablito, mas muitas vezes a demanda já começa com o coração em brasa de ódio. É verdade isso aqui. Eu fui juiz de vara única há 13 anos. Eu lidei com direito penal, com direito administrativo, com direito civil. Nenhum campo do direito, nenhum campo mexe mais com o humano do que o direito de família. Dia desse eu vi a notícia, até alguns anos, de que mandaram bomba para um juiz. Me deixou apavorado isso, mas, né? Eu, graças a Deus, direito não tem inimigos. Quando eu fui procurar saber, eu pensei, será que é um juiz da área eleitoral, criminal? Era da área de família. Graças a Deus não houve nenhum problema em relação a isso.
mas a área de família é a mais sensível de todas. E veja, essa preocupação que o Código tem em o juiz empreender todos os esforços para mediação, para conciliação, podendo suspender o processo, inclusive. Não iria ser prejudicado esse esforço pelo fato de o réu já chegar ao processo lendo o teor da petição inicial, porque a petição inicial em família, em muitos casos, ela destila ódio. Eu tive processo de família, enquanto eu era magistrado, processos físicos. Você pode dizer, poxa, Pablito, é exagero seu. Não é exagero. Eu evitava levá-los para minha casa. Pela aura, pela energia. Isso não existe, professor. Oh, meu Deus. Isso é físico e espiritual. O peso do processo é evitar de levar para casa. E muitas vezes, quando, por exemplo, a ainda esposa ingressa com a demanda contra o marido, a petição inicial, ou vice-versa, a petição inicial está carregada de tanto ódio, que ele, quando lê inicial, esses esforços do juiz para tentar conciliar, vão por água abaixo. Só que o Código tem uma grande novidade na demanda de família, Fred, bacana de dia, Júnior. Quando o réu é citado na demanda de... Você quer dar essa novidade? Por favor. É tão bonita que eu prefiro que você dê. Por favor. Essa novidade é realmente uma novidade que eu, particularmente, gosto muito dela, que é o seguinte: na ação de família, o réu é citado e no mandado não haverá cópia da petição inicial. É uma diferença. Talvez seja essa a maior diferença das ações de família. Eu tive que convencer muita gente para purificar isso. Porque as pessoas não ficam entendendo, mas e o contraditório? Não tem nenhuma violação contraditória, até porque o advogado vai poder ir ao cartório e pegar, vai ficar bem claro isso aqui, inclusive, o advogado vai poder ir ao cartório e pegar a cópia. Agora, a pessoa natural, o sujeito, o homem ou a mulher, ela não precisa ler aquilo. Precisa. O advogado tem que ser o amortecedor. Ô Fred, minha esposa pediu divórcio. Peraí, Karine pediu. Eu recebi em casa, isso é só um exemplo, não aconteceu não. Eu recebi um mandado de citação, a petição não veio junto. Fantástico. Porque quando leigo, sobretudo, eu me dirijo à sociedade brasileira. Quando o leigo lê a petição e vê mandato de citação... Eu já tive casos em audiência que a pessoa tinha raiva do... Eu disse, bom dia, a pessoa teve raiva de mim. Porque eu assinei um mandado de citação. Nas ações de família, a petição inicial, ela não vai ao réu acompanhando o mandado de citação. Nada impede que o advogado vá lá no cartório tomar conhecimento, mas isso é bom porque isso incentiva a busca desse acordo, dessa solução consensual. E mais, a audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a busca dessa solução consensual sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento de direito. Ou seja, o Código de Processo prevê que poderá haver tantas audiências de tentativa de conciliação e mediação quanto sejam necessárias. Mas, eu disse a Fred, isso é muito bom, provável, mas, professor Aguinho, tem que ser visto com cautela. Porque, às vezes, numa demanda de família, uma das partes é interessada em atrasar o processo. Você sabe disso, em procrastinar o feito. Então, é necessário que haja um cuidado quanto ao abuso desse direito processual aqui. Agora, é bem verdade que o Código fez bem em mencionar que pode ser que haja 2 ou 3 sessões, porque não há um número mínimo para se buscar. Se há uma esperança de se buscar uma solução consensual, que se empreenda o esforço. Mas deve haver uma cautela para se evitar esse abuso de direito. Ao lado disso, o Código ainda diz, outro destaque que eu fiz aqui, que quando a causa envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz deve estar acompanhado por especialista ao tomar o depoimento do incapaz. Aqui eu paro, porque nesses anos de magistratura não existe demanda mais difícil. Aliás, julgar é muito difícil. Porque eu olho para trás nesses anos de trabalho, Fred, e me pergunto, junto à minha consciência em Deus, será que eu nunca errei? É lógico que eu já errei, porque eu sou humano, juiz não é Deus. Então eu divido essa responsabilidade com ele, é minha forma de ver a vida. Julgar é um peso. Assim como advogar é um peso também, porque você é o primeiro juiz da causa. Então quando o Código de Processo explicita algo que o Código Civil já trazia, não é isso? A possibilidade, para interdição, a possibilidade do juiz
quando for colher o depoimento de um incapaz, estar acompanhado de um especialista, isso é muito importante. Veja o caso da alienação parental, a síndrome da alienação parental, detectada por Richard Gardner na década de 80. A síndrome da alienação parental é um lugar comum nas demandas de família. A criança é programada mentalmente para detestar o pai ou a mãe ou um outro parente. E veja que essa norma que diz que o juiz, ao colher o depoimento do incapaz, Pablito, o incapaz tem que ser ouvido, deve ser ouvido sim. Em alguns momentos a lei determina que ele seja ouvido, como a adoção de maior de 12 anos de idade, mas é entendimento firme de que o juiz deve ouvir o incapaz. Claro que só pesando a vontade dele não é vinculativa do juiz. Não é vinculativa do juiz. Certa feita numa audiência, a mãe não tinha com quem deixar a criança de colo, entrou na audiência, ficou no colo da mãe. A audiência ia bem, até a mãe fazia assim: doutor Pablo, pergunta aqui a minha filha com quem ela quer ficar. Eu olhei para a criança. A mãe então olhou para ela e disse assim: você quer ficar com quem? A senhora, não funciona assim. Então essa preocupação do Código de Processo de o juiz estar acompanhado por um especialista é muito boa, sobretudo no momento, Fred, bacana de dia, Júlio, em que nós temos uma nova lei de guarda compartilhada. Uma nova lei de guarda compartilhada que tem que ser vista com muita cautela. Porque as pessoas têm dito o seguinte: ô professor, você é contra a guarda compartilhada? De forma nenhuma. Eu sou favorável. Aliás, a guarda compartilhada é a guarda que busca o mais alto grau evolutivo do humano. Mas a minha grande preocupação são aquelas situações em que o pai e a mãe não têm nenhum diálogo, ou pior, se detestam. Utilizam o processo como válvula de escape de ódio. Vê a lei e diz: não havendo acordo, o juiz poderá obrigar o compartilhamento da guarda. Este compartilhamento obrigatório de uma guarda em que as decisões são conjuntas. Em casos em que não se compartilha uma palavra de um para o outro, compartilhar a guarda é quase impossível. Aí o pai disse assim: mas doutor Pablo, não é justo então que fique com a mãe? Eu respondi a ele: e quem disse que a mãe tem prioridade absoluta? Há pais que são mães, há mães que são pais. O que eu quero que você pondere é que a imposição da guarda compartilhada, quando não há o mínimo de diálogo, é quase uma contradiction in adjecto, uma impossibilidade prática. Porque haverá uma judicialização de questões mínimas. Haverá uma judicialização da cor do sapato da criança. Então, quando o novo Código de Processo diz, eu repito, mãe e pai têm direitos iguais. Agora, minha filha, conversando com uma parede em relação à minha filha, eu lembro muito de você, quando você falava dos seus filhos. Eu vim ter filhos muito depois, não é? Eu dizendo à minha filha, elas têm uma coisa com a mãe que eu não sei explicar o que é. Você um dia falou isso para mim. A criança, em tenra idade, tem. Aí eu dizia à minha filha, uma das minhas filhas dorme cheirando a mão da mãe. Eu sei que não é aconselhável, mas cheirando a mão. Aí um dia eu lavei minha mão, botei colônia, e falei, turma cheirando a mão de papai Papito. Ela, não. Turma cheirando a mão de papai Pig. Não. Só mão de mamãe. E cada vez que ela dizia só mão de mamãe, Fred, meu amor, em vez de diminuir, aumentava. Porque esse amor não é contraprestacional. É uma centelha do amor divino. Agora, há pais que são mães. Eu conheci em minha vida pais que foram mães durante a vida inteira. O que eu quero que vocês entendam é a importância dessa norma do Código de Processo ao dizer que o juiz tem que ter humildade, todos nós, de nos valer do apoio profissional, sobretudo em situações de abuso e de alienação parental. Comente essa norma, Fred, por favor. Essa norma, que é uma norma também que eu gosto bastante, ela foi sugestão de uma desembargadora do TJ do Rio de Janeiro, muito atuante na área de direito de família. Eles têm um grupo de pesquisa sobre isso e desenvolvem a ideia, a tese do depoimento sem dano de incapaz. Então a ideia, o propósito foi consagrar a teoria do depoimento sem dano do incapaz, que é a seguinte: o incapaz que tem que ser ouvido, em casos que tem que ser ouvido, e o juiz não foi treinado para isso. A preparação do juiz é outra. Para que o juiz possa, primeiro, compreender melhor as reações do incapaz. E segundo, conduzir melhor o depoimento. Porque o problema aqui não é só de compreender, é de conduzir o depoimento. Há juízes que, repito, não é um adolo, nem há
falta de capacidade técnica para isso, que fazem perguntas impertinentes, perguntas que podem constranger a criança ou podem, ou feito oposto, as chamadas leading questions, né? Você faz a pergunta que conduz uma determinada resposta. Há casos muito trágicos na história dos processos no mundo sobre o assunto, alguns deles viraram filmes, de processos em que se discutia abuso do menor e também alienação parental. A colheita do testemunho ter comprometido todo o processo. O juiz, ao colher o testemunho, colheu mal. Então, essa regra, Pablo, eu gostaria primeiro de enfatizar, você está enfatizando bem, depois dizer o seguinte: embora ela seja uma regra que está no capítulo das ações de família, e ela está no capítulo das ações de família exatamente para ter destaque, ela é uma regra que se aplica a qualquer depoimento de incapaz. Qualquer depoimento de incapaz. Porque o incapaz não depõe apenas incapaz. Ele pode depor como informante em qualquer caso. Perfeito. Veja a importância disso, meus amigos. A importância. Paulo, me permita, Paulo, só um comentário. Que eu acho que vale a pena dizer para os meus amigos civilistas aqui. Nas aulas, acho que vai caber bem. Houve uma preocupação muito grande na Câmara dos Deputados, isso não foi do Senado, foi da Câmara, da bancada que protege, que luta pelos direitos dos portadores de deficiência. Sobretudo o deputado Romário e a deputada Mara Gabrilli, aqui de São Paulo. São dois deputados cujo mote principal é esse. E se vocês perceberem, ao longo de todo o código, lá do início até o final, há uma preocupação muito grande com isso. A ponto de uma mudança que ninguém percebeu, e eu gostaria de dizer que tem a ver com isso, que é o seguinte: se você vai colher o testemunho de um surdo-mudo, por exemplo, o código impõe que haja um intérprete ao lado do juiz da linguagem brasileira de sinais, a Libras. Pela primeira vez no código está escrito isso. Não se usa mais o termo deficiente no código. Toda a parte de terminologia pejorativa em torno do assunto é eliminada. A interdição foi reconstruída por causa disso. Então, esse interrogatório é entrevista. O interditando não é mais interrogado. É entrevistado. E tudo isso é de propósito. Eu até me arrepio de me lembrar disso, porque eu participei muito diretamente disso e a gente cuidava desse tipo de coisa que é aparentemente invisível. Pois ninguém, qual é a mudança? A mudança é simbólica. A lei tem, dentre as suas diversas funções, um caráter simbólico muito grande. As palavras que você usa, o velho Código de Menores, você lembra do Código de Menores pré-ECA? Era Código de Menores, depois virou criança e adolescente. O Código de Processo ainda falava em menores. Ainda é um ranço do Código de Menores. Percebam que agora fala ou de incapaz, ou de criança, ou de adolescente. O portador de deficiência não é o alienado mental. Você tem que trabalhar com outra terminologia que respeite a pessoa. Então, isso é uma limite da dignidade da pessoa humana. Não tenha dúvida. Isso é um mote, Pablo, e que perpassa todo o código. Esse artigo aqui, ele é um sinal de toda a preocupação com a dignidade da pessoa no processo. Vem mais coisa boa. O Código de Processo se preocupou em fazer uma regulamentação precisa, exaustiva, da execução de alimentos, meus queridos amigos. Alimentos, pensão alimentícia é algo tão brasileiro, tão do dia a dia, tão brasileiríssimo, que é uma banda de forró, Calcinha Preta, você conhece? Eu não conheço Calcinhas Pretas, mas a banda eu conheço. Que tem, inclusive, uma música dedicada à pensão alimentícia que faz parte do entendimento, não só do seu entendimento, meu amigo, minha amiga do coração, que é bacharel em direito, que é da área, mas do povo, de todos. O Código de Processo acaba, na minha visão, Fred vai chancelar isso se for o caso, com a velha discussão em relação ao tempo da prisão civil. Porque havia discussão se o tempo máximo de prisão civil do devedor de alimentos seria de 60 dias.
de acordo com a lei de alimentos, ou de 90, o Código acaba com isso, estabelecendo que a prisão é de 1 a 3 meses. Confere isso, Fred? Confere, e se você for ver lá nas disposições finais, revoga o artigo. Prisão de 1 a 3 meses, tá? E o parágrafo 3º desse artigo, que vai ser certamente renumerado, a prisão será cumprida em regime fechado, diz o Código, editor. Depois eu gostaria de fazer um comentário. Devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Agora, minha visão como juiz criminal. No momento em que o Código coloca a prisão será cumprida em regime fechado, ele abre uma discussão antiga que há no campo do direito civil, que toca o direito penal, que é a aplicação da lei da execução penal, da LEP, para as pessoas que cumprem a prisão civil decorrente dos alimentos. Nós sabemos que a prisão decorrente dos alimentos não é uma prisão penal, não é uma prisão criminal. É um meio coercitivo de forçar o cumprimento da obrigação que tem base na Convenção Americana de Direitos Humanos. Sucede que a funcionalização, a dinâmica, a operabilidade é como se dá no regime fechado. E o Código de Processo expressamente diz: a prisão será cumprida em regime fechado. Veja, não é incomum, por exemplo, sobretudo na prisão de pessoas idosas, de vovós e de vovôs, a aplicação da previsão da prisão domiciliar. Você busca normas do Código, da Lei de Execução Penal para fundamentar isso. Por outro lado, a referência ao regime fechado, eu não estou dizendo que deve ser assim. Vai abrir discussão no que tange a possibilidade de se aplicar um outro regime, mormente para que a pessoa possa trabalhar para pagar a pensão. Eu não estou dizendo que deva ser assim. Eu estou dizendo que não me espantará essa linha de raciocínio. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso para vocês entenderem também. Esse episódio é sensacional. Sensacional. Durante a tramitação na Câmara, durante 2 anos e meio de tramitação na Câmara, havia uma proposta que nós colocamos, uma proposta que veio do Estatuto da Família, de que haveria uma gradação na prisão. Uma gradação na prisão. Começaria no regime semiaberto. Se houvesse reiteração, iria para o fechado. Com o discurso, que é o discurso contemporâneo de que você deve, de um lado, minimizar a prisão para casos muito graves, e de outro lado, você pensar, o sujeito preso ele não vai conseguir ganhar dinheiro para poder pagar. Então vamos permitir a prisão semiaberta para ele poder trabalhar, ganhar o dinheiro e pagar. Então a gradação tinha esse propósito, um propósito de você. É mais humano, mais humano. E vimos indo nessa toada até chegar no plenário da Câmara dos Deputados. Chegou no plenário da Câmara dos Deputados, o Código demorou 3 meses no plenário por causa disso. Por causa disso, Paulo. Vocês não vão saber disso, mas é preciso dizer para você na aula ilustrar. Foram 3 meses no plenário por causa disso. Porque a bancada feminista da Câmara, que é forte, bateu o pé e disse: não, tem que ser regime fechado. Tem que ser regime fechado. E bateram. E aí você vê a curiosidade da democracia brasileira. Uma bancada feminista defendendo que o regime tem que ser fechado. O que está por detrás disso? Pressuposto que só homem se prende. Só homem banca. Só homem alimenta. Há um pressuposto machista por detrás. Mas, tudo bem. Além disso, há uma curiosidade. A líder da bancada feminista, deputada Jandira Fegali. Jandira Fegali, deputada do PCdoB. Deputada de esquerda, uma notória deputada de esquerda do Brasil. E ali, uma das linhas de discurso da esquerda é uma linha contra a prisão. Quer dizer, é uma linha para você minimizar a prisão para casos mais graves, mas neste caso ela foi ao público para defender a prisão do alimento. Então, são as incoerências da política brasileira. Né? Por quê? Porque é muito fácil fazer esse discurso. Esse é um tema fácil de fazer discurso. Você diz assim: olha, minha eleitora, ele vai continuar sendo preso. Porque a prisão do alimentante traz consigo um peso muito forte político. Por isso, essa palavra tão pesada, regime fechado. Eu consegui, na reta final, colocar uma vírgula. Eles queriam que a vírgula assim: devendo o preso estar segregado dos presos comuns. Está? Tudo bem, mas tem que dizer, não pode misturar um estuprador com um devedor de alimentos. Eles já segregam, mas explicitou bem isso aí. E vou dizer a vocês,
meus amigos, é a prisão que efetivamente funciona em relação à obtenção. Aí me perguntam, mas Pablito, se fosse semiaberto, não iria perder um pouco da coercitividade? Veja, não é que eu seja favorável a este semiaberto nem aberto, estou só trazendo a ideia, nossa função aqui é essa, mas o local onde se cumpre o semiaberto também é horrível. E dormir fora de casa no aberto. Mas, veja, o fato é que o Código diz claramente que o regime é fechado de 1 a 3 meses, colocando por terra a previsão da Lei de Alimentos que estabelecia 60 dias, meus queridos amigos. É revogado expressamente. E um detalhe importante, o Código prevê a execução de alimentos tanto baseado em decisão judicial, o Código prevê a execução baseada em sentença que condena a pagamento de alimentos, ou a execução baseada em decisão interlocutória, portanto judicial, caso em que o executado, preste atenção nesse ponto, no prazo de 3 dias, poderá pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade. Nesses casos, nesse prazo, não efetuando o pagamento, não provando que o efetuou, nem justificando, o juiz poderá, sem prejuízo da prisão civil, no caso, sem prejuízo da prisão civil, poderá mandar, estão sentados aí, protestar o pronunciamento judicial. O devedor de alimentos poderá ter esse pronunciamento judicial protestado contra si, o que abre espaço, inclusive, Fred de Dias, para a possibilidade de inscrição em sistema de proteção ao crédito. Ou seja, além do regramento da prisão, as ordens judiciais, uma vez elas podem ser protestadas, abrindo espaço, já há quem defenda isso, já há juíza, já há previsão, a possibilidade, inclusive, se reforça de inscrição em sistema de proteção ao crédito. Eu quero que você fale sobre isso. Não, veja bem, eu posso contar um pouco da história disso. Conforme eu disse, nós pegamos a parte processual do Estatuto das Famílias que está tramitando no Congresso. Como a gente viu que o Estatuto das Famílias ia demorar para ser aprovado, ou não seria aprovado, a gente pegou toda a parte processual dele e colocou no código. E veio do projeto de Estatuto da Família essa previsão de possibilidade de protesto da sentença de alimentos e de inscrição do devedor de alimentos no cadastro de proteção do crédito. Isso começou a tramitar assim, só que a gente percebeu, por que só na execução de alimentos isso vai acontecer? Por que não em todas? E aí o que nós fizemos? Mantivemos a previsão na execução de alimentos de protesto da sentença inadimplida e de inscrição do devedor no cadastro de proteção de crédito como forma de coerção indireta para o cumprimento da obrigação, mas generalizamos isso. Isso agora está previsto para qualquer obrigação. Qualquer obrigação. Antes durante a tramitação estava só em alimentos, mas depois a gente percebeu que não tinha sentido os outros credores, todos as vezes de créditos muito relevantes também, não pudessem ter esse benefício. E isso foi generalizado. Agora, qualquer sentença inadimplida poderá ser levada a protesto. Na verdade, isso pode ser feito hoje, só que as pessoas não se lembram disso. E aí o código agora vai despertar, tem fim publicitário o código no particular. E também a inscrição do devedor em cadastro de proteção de crédito. Eu estou feliz porque os destaques que a gente está dando está deixando você vermelho e entusiasmado com isso. Eu posso lhe fazer uma provocação então? Pode, claro. Tranquilo? Você sabe que eu te amo. Claro. Pronto. A provocação é a seguinte. Só lembrando que o pessoal se matricular, o papai não pode deixar de avisar isso. O pessoal se matricular... Não, Fontenelle. O pessoal se matricular hoje, os cursos começam segunda-feira, os cursos regulares, tem o bônus, matricula, ganha o curso de prática online. Então, aproveitem isso. Imagina o semestre todo com a gente discutindo essas novidades. Vai ser uma badada de chiclete também não, né, Fonte? Ainda não, né? Chiclete sem bel. Ainda não. Chiclete tá sem bel. Chiclete sem bel. Sem o sino. Veja, uma das normas do Código de Processo, eu fico louco para levantar, mas você sabe, Fonte, a agonia que dá aqui. Não levante. Não, tranquilo. Eu estou só me movimentando. Uma das normas aqui estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante, presta atenção, é a que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações que se vencerem no curso do processo.
Veja, o raciocínio é simples. Cabe prisão civil como forma coercitiva de forçar o cumprimento da obrigação em face das 3 prestações anteriores à data do ajuizamento da execução ou as prestações vencidas no curso do processo. Novidade nenhuma. Isso aqui é uma reprodução de uma súmula do STJ, a súmula 309. Agora eu me pergunto o seguinte: qual é a sua opinião, Fred, em relação a situações de manifesto abuso de direito? Essa pergunta eu sempre queria fazer. Eu acho que a oportunidade vem agora. Situações em que, na condição de magistrado, eu verifiquei algumas vezes, viu, Fontes, isso é interessante. Viu, Nestor, isso é interessante. Pessoas com condição e conhecimento, e pela má relação com a ex-esposa, ou ex-marido, vamos lá, sabendo que a prisão civil era aparelhada para as 3 prestações anteriores, ele monitorava o processo, verificava a data do ajuizamento da execução, na iminência da ordem pagava as 3. Como o processo estava começando, a demanda da execução estava se iniciando, ele pagava aquele valor, se liberava. Aí, propositalmente, atrasava novamente, e já havia, inclusive, outras prestações que iriam se vencendo. Minha pergunta objetiva: em situações em que o juiz detecte o abuso de direito, ele poderia ir além desse limite para determinar a prisão civil? Por exemplo, a prestação, há 10 prestações em atraso, dentro ainda do plano da prescrição, da cobrança da pensão alimentícia. Ele poderia decretar uma prisão civil para além desse limite das 3 últimas prestações anteriores à data do ajuizamento da execução, havendo indícios de abuso de direito processual? Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu preciso só vou pegar um gancho aqui para lembrar vocês. O código, esse código, coloca no artigo 5º, não por acaso o artigo 5º, vai ficar logo no início, a consagração expressa da cláusula geral de boa-fé processual. Inédito. Inédito. Pegamos do código, inclusive a redação do código suíço, igual exatamente a do código suíço. Ficou uma redação muito simples, muito clara, uma cláusula geral de boa-fé processual. Daí, vocês sabem, todos os civilistas mais do que a gente, que dessa cláusula geral você extrai diversas consequências. Uma delas é a proibição, a vedação, a abuso de direito. E o abuso de direito, portanto, como conduto, como ilícito atípico que existe no processo. Então há o ilícito atípico do abuso de direito, que pode ser revelado. Então, a premissa. Agora, neste caso, me parece que o abuso de direito que pode haver não pode gerar prisão. Porque a consequência prisão é uma consequência típica, e para um determinado suporte fático. No caso do ilícito atípico, você teria que buscar litigância de má-fé. Caberiam os outros meios coercitivos. Os outros meios coercitivos diretos, mas a prisão não. Porque a prisão, por ser medida de última ratio, o legislador criou uma regra. Repare que não é um princípio, é uma regra. E no conflito entre uma regra e um princípio, prevalece a regra. Salvo se houver diferença hierárquica entre as normas. No mesmo plano, se há um conflito aparente entre uma regra e um princípio, você tem que prevalecer a regra, porque a regra é a opção de concretização de um outro princípio. Então, me parece aí que a prisão não dá, mas dá para se punir o executado que faz essa gestão da prisão, com a punição por litigância de má-fé. Só uma coisa, Fábio, eu tenho que fazer a pergunta para ele ficar no nosso tempo. A pergunta é a seguinte, fica para vocês também, que vocês irem pensando, ver se vocês dão... É um problema sem solução. Se possível, amanhã ficar com o de ouvido também é melhor, porque isso aqui só funciona se a gente apertar, né? Então fica uma situação meio esquisita. Reparem só, é um problema que eu, particularmente, não tenho uma solução definitiva. Eu não gostei dessa solução, foi uma solução feita pelo Senado na reta final, que vai dar muito problema prático. Tem tudo a ver com vocês. Que é o seguinte, aqui falou na exposição dele de que a propositura de uma ação real imobiliária, ressalvados os casos de separação absoluta, depende do consentimento do cônjuge. Regra antiquíssima, que o Código manteve. Só que o Código colocou um parágrafo lá, não sei se chegaram a ver o parágrafo na redação final. Na redação final, o parágrafo foi o seguinte: esta regra se aplica à união estável documentada. Se aplica à união estável documentada. Eu não gosto dessa regra. A minha proposta na Câmara, que foi aprovada pela Câmara,
era dizer claramente que essa regra não se aplicaria à união estável, que me parece uma regra inaplicável por razões práticas à união estável. Mas prevaleceu o entendimento que tinha que se aplicar à união estável documentada. Qual o primeiro problema? Para mim, o problema é de que está dividindo as uniões estáveis aí, documentadas e não documentadas, uma divisão que não existe. Não existe. Está dividindo. Segundo, que tipo de documentação é essa? O CNJ, no ano passado, regulamentou o registro de união estável. Foi regulamentado. E ele solou sua perspectiva do mesmo lado. Eu pergunto para os meus colegas e para vocês, que espécie de documentação é essa cuja presença impõe o consentimento do companheiro para a propositura da ação real imobiliária? Porque é um consentimento que só se impõe para a união estável documentada. Essa é a pergunta. O documentado aí pode ser um contrato de convivência particular, de gaveta? Porque olha qual é o problema, meus caros, se vocês pensarem. Eu proponho uma ação, não me afirmo em união estável, não me afirmo, violo aquela regra da qualificação, não me afirmo, proponho e vou perder. Percebo depois disso que vou perder. Vou perder. Peço para uma amiga minha entrar nos autos. Entre nos autos, diga que é minha companheira, minta. A gente faz um contrato pré-datado, é um contrato particular, vamos um contrato de convivência pré-datado, a gente anula o processo todo. Porque o problema do casamento, isso não teria problema, porque está no registro civil. Isso é verdade. Pela regulamentação do CNJ, vai constar do registro civil a união estável. Pode constar do registro civil? Pode, não é obrigado, mas pode constar. Pode constar. Então, minha dúvida é qualquer documento de união estável que gera necessidade do consentimento? Ou é apenas um documento publicizado? Ou é apenas a documentada aí, é documentada registrada, ou pode ser documentada não registrada? Essa é a dúvida que eu tenho, sincera, porque eles não, eu tentei convencê-los de que esse problema é um problema sério, vai dar muita questão prática, mas eles não aceitaram a questão do Senado. Então essa é a pergunta. A pergunta é bem simples, pessoal. A pergunta é a seguinte: que união estável documentada é essa que exige consentimento para a propositura da ação real imobiliária? Ótima pergunta, Fred. Eu entendo até que nesse caso o CPC novo entrou num desespero, mesmo que a discussão acerca da necessária vênia conjugada do artigo 1647, elas poder ou não ser aplicadas pela união estável. Não é isso? Que é uma discussão que a gente tem há algum tempo, e com a norma processual tem que dar o consentimento para dispor sobre direitos reais imobiliários, é o que diz o inciso 1, os incisos 1 e 2 do artigo 1647. Então é uma questão que eu vejo com bastante ressalva, né? Bastante ressalva. Isso vai gerar, e o problema ele tem uma raiz muito mais profunda pelo seguinte: você que me escuta aí agora, você namora há quanto tempo? Quem lhe garante que você não está vivendo união estável? O código não estabelece um tempo mínimo para a configuração da união estável. Não é necessário haver prole comum para a união estável. Não é necessário morar sob o mesmo teto para configurar a união estável. Então você pode estar união estável, simplesmente sem filhos, há 4... Eu tenho um amigo nosso, amigo irmão, eu nunca digo o nome dele, ele é casado hoje. Ele, em 4 meses, eu disse a ele: você está namorando? Não, você está união estável, estou lhe avisando, uma boa. Ele feliz da vida, graças ao bom Deus, hoje é casado com essa senhora. O grande problema, essa pergunta é muito... Por quê? Que documento é utilizado nos instiga ao problema de como se dá o reconhecimento da união estável. Porque você pode estar em união estável e não saber que está em união estável. Eu acho que auxilia a você responder essa pergunta de Fred, você acompanhar esse provimento CNJ. O CNJ tem um ato que regula dissolução e o registro da união estável, que não é obrigatório. Vou dar uma dica: coloque no Google, Fred não está ouvindo, atos do CNJ e união estável, que você vai encontrar algo que pode subsidiar a sua resposta. Certo? Lembrando que as 10 melhores respostas ganharão a bolsa do nosso curso. E a pergunta para lembrar: que união estável documentada é esta? Que documento? Isso. Que documento é esse de união estável
que faz com que se exija o consentimento do companheiro para a propositura de ações reais imobiliárias. Na minha opinião, eu não vou dar opinião, não. Eu vou deixar o pessoal. Não vou dar opinião. Porque não vale, né? Não vou dar minha opinião. Eu quero ouvir as respostas. Meus amigos, Pablo, continue. Vou arrematando, foi uma delícia, a gente vai se entusiasmando. Estou morrendo de saudade das minhas pequenininhas, eu estou de licença essa semana, trouxe aqui para São Paulo minhas duas princesas, e eu ontem, meditando um pouco, disse que o grande desafio nosso, viu, Nestor, você, Fred, é separar amor de apego. Temos de amar sem apego. É a grande tarefa do humano, mas não é o caso agora falar sobre crise espiritual. Voltando para cá, o Código ainda traz uma referência, Fred, sobre a execução da obrigação alimentícia fundada em título extrajudicial. Aquele acordo firmado, por exemplo, na Defensoria Pública, no Ministério Público, há um regramento explícito na execução fundada em título extrajudicial que contém a obrigação alimentar. O juiz mandará citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no curso do processo, cabendo prisão civil, inclusive. Confere isso? Independentemente, meus amigos advogados, promotores e juízes, e futuros advogados, promotores e juízes, independentemente de homologação judicial. Eu já dizia isso antes aqui. A promotora com quem eu trabalhei, pessoa maravilhosa, excelente promotora, ela ingressava com diversos requerimentos para que homologasse os acordos de alimentos. Aí eu perguntei a ela por quê, Maria? Ela falou, não, Paulo, porque para que haja a prisão civil, tem que ter homologação do juiz. Eu disse, eu não vejo sentido nisso. Mas você está ingressando, tudo bem, homologo. O Código de Processo explicita a desnecessidade de se homologar o acordo de alimentos extrajudicial. E ainda assim, caberá a prisão civil, Fred Didier Júnior. Você não tem a menor ideia, meus amigos. Pena que o tempo já acabou. Eu estou... O meu tempo, calma. Não é o nosso tempo coletivo, é o meu tempo que está acabando. Você não tem ideia do que o Código fez com o procedimento de interdição. Que é um procedimento que eu conduzi diversas vezes em minha vida. Um procedimento muito difícil. Há milhares de cidadãos, de irmãos nossos no Brasil que padecem de diversos tipos de problemas, de enfermidades, e que vão ao judiciário buscar a interdição. É claro que existe uma razão previdenciária muito forte nisso, e o Código de Processo realizou mudanças fulcrais no campo da interdição. Não há como eu aqui estabelecer ou elencar todas. Eu vou aqui falar a respeito de algumas. Por exemplo, a legitimidade para se promover a interdição, não é isso, Fred? A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Pela amante pode? Concubina? Acho que não. Salvo se for naquela ideia de poliamorismo. Pode, irmão? Poliamorismo? Vou voltar para cá. Mas é impressionante, Pablo. Ele arranja um jeito de fazer perguntas sobre os direitos da mãe. Não, vou parar por aqui. É a única consideração que eu queria fazer. Não, mas sobre interdição, falar sobre os direitos da mãe, tudo tem limite. A interdição pode ser... Não, veja. Isso é uma questão de concurso para meus alunos. É uma questão de concurso para vocês. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge, pela companheira e pela concubina, pode? Eu não vou responder, para você não ficar dizendo que eu sou juiz das amantes. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro. 2. Bem, a lei não previu a legitimidade da concubina. Agora, em situações em que esse concubinato já se transfigurou e transmutou em união estável, ela passa a ter status de companheira, mesmo na perspectiva do poliamorismo. Fica fácil aí, né? Pode ser promovida pelos parentes ou tutores. 3. Isso aqui é novidade, né? Pelo representante da entidade em que se encontra abrigado interditando. A interdição pode ser promovida pelo representante. Isso é fantástico, Fred. Isso é importantíssimo isso aqui. Meu irmão, comente isso aí. Vou comentar. Isso aí é uma grande novidade do Código. Vocês sabem que um dos problemas sociais mais invisíveis do Brasil é o abandono das pessoas com deficiência. Abandono. São abandonadas em entidades. A família não quer saber. Abandona. E lá, por estar abandonado, pelo Código atual, só o MP poderia propor. Só porque a família abandonou. Então quem vai propor
a interdição daquela pessoa, para poder gerir a vida daquela pessoa. Então, nós colocamos aqui a legitimidade da entidade onde está a brigada. Eu quero dar aqui um testemunho. Eu sou vinculado às obras sociais de Manduci. Faço parte da Assembleia da Sociedade Civil, que é a gestora da obra. Fui designado para isso. E conheço a obra. E isso acontece todo dia na obra de Manduci. Porque a obra de Manduci, Paulo, não sei se vocês têm essa dimensão, nem ser baianos, os baianos e não baianos. E Manduci, ela ficou responsável, ela assumiu para ela a tarefa de cuidar da desgraça. Ela só trabalha no nível da desgraça. É a miséria levada à última potência. Não é pobre. Não é pobre, ela não cuida de pobre. Ela cuida de quem é abandonado. De quem chegou a um grau tal de miséria e de desgraça na vida, que não tem ninguém que ela vai cuidar. Ela só cuida disso. Ela trabalha abaixo da linha da pobreza. Abaixo. E, por causa disso, as pessoas mais carentes, que têm filhos portadores de deficiência, simplesmente deixam na porta de Manduci. Deixam na porta. Deixam lá. E ela pega. Ela pega. Como se fazia na roda dos enjeitados. A roda dos enjeitados existe hoje. Só que não com aquela caixa. Abandona e o pessoal pega. E aí eu perguntei para Maria Rita Pontes, sobrinha de Manduci, que é a superintendente da obra. Como é que vocês cuidam disso? Nós temos que ter uma parceria grande com o Ministério Público. O Ministério Público vem e eles propõem a interdição dessas pessoas. A gente auxilia com o jurídico e acompanha, mas é o Ministério Público que faz isso. Isso aqui acaba com isso. As obras sociais de Manduci poderão, em relação aos seus portadores de deficiência, propor essa interdição. Isso é uma conquista social grande de um problema invisível. Invisível. E para aqueles que eu chamo de invisíveis sociais. Né? Porque demente rico não fica assim. Demente rico não fica assim. Isso aqui são para as pessoas pobres, abandonadas e rejeitadas. Isso aqui é para ajudar elas. Eu tenho muito orgulho disso aqui. A família humana é una, irmão. Enquanto houver esse tipo de miséria na terra, nenhum de nós será plenamente feliz. Jamais. Jamais. Se você quiser, para você que se liga nisso, você tem que passar um dia nas obras sociais de Manduci. É estarrecedor por um lado e engrandecedor por outro. Você sabe, Paulo, que eu sou ateu. Mas acredito em milagres do povo. Eu sou ateu, mas acredito em milagres do povo. Acredito que homens façam milagres. Eu vi milagres feitos os milagres por aquela senhora. Impressionante. Você que é espiritualizado, não deixe de fazer isso. Eu me lembrei muito disso por conta dessa provocação de Paulo agora. Mas continue, Paulo. Muitas ideias passaram na minha mente aqui. Esses milagres, irmão, do povo são manifestações divinas, ainda que com outros rótulos. Meus amigos, o Ministério Público não deixa de ter legitimidade. Ele não deixa de ter legitimidade. O Ministério Público continua tendo legitimidade para pedir interdição, para promover interdição, quando houver doença mental grave. Isso aí eu sei que nem todos se interessam por concurso público, mas em respeito aos milhares de futuros alunos e atuais alunos, o Ministério Público terá legitimidade. Você também que advoga tem que saber disso, meu amigo promotor, quando houver doença mental grave. E um detalhe, a norma se preocupa aqui, o Código de Processo se preocupa em expressamente regular a figura, e aqui vai a minha homenagem, Fred, na condição de magistrado, porque eu já, diversas vezes, já fiz isso, antecipando os efeitos da tutela, porque é necessário. O procedimento de interdição pode durar meses, às vezes passar de ano. Só que o interditando está lá incapaz. Precisa que alguém vá ao banco gerir a conta dele, por exemplo. Só que o curador não foi nomeado ainda. O Código expressamente prevê a figura do curador provisório. A possibilidade de o juiz, liminarmente, em limite de limites, designar esse curador provisório na interdição. O interditado, ele não é mais interrogado. O interditado, ele é entrevistado. E eu estou aqui me perguntando, Fred, Didier Júnior, se eu devo ou não falar de separação. Mas é um desabafo feliz sobre isso. Um desabafo
feliz sobre a grande, delicada questão que hoje perdeu até essa importância toda, porque cairá no desuetudo. Eu não posso em 5 minutos expor as minhas razões. Fred mantém a posição neutra, tranquila, já até colocou antes a opinião dele em relação a isso, minha visão é mais profunda em relação à questão. Tá? Eu poderia aqui invocar do direito alemão, há um comentário de um autor chamado Reinhard Popper. Ele fala do Zerrütungsprinzip, que é o princípio da desarticulação do afeto, a objetivação, a análise de que o divórcio analisa objetivamente o fim daquela relação. Eu poderia invocar o princípio da vedação retrocesso de Canotino, que é um argumento para mim que pesa, mas o fato é que, na minha opinião, o Código de Processo Civil, ele perdeu a oportunidade de se sintonizar com a marcha evolutiva do direito de família, ao banir a referência à separação judicial. Você vai encontrar argumentos de ambos os lados, alguns realmente não me tocam. Eu fico até, obviamente, que eu trato todos com respeito, porque o mais importante da discordância é que haja no substrato dela o afeto. Mas é muito importante também que você pare para ouvir o outro e reconheça: eu estou errado, como já fiz diversas vezes. Nesse ponto, na condição de juiz, que fui 13 anos numa vara cumulativa de família, eu não esqueço do dia em que a emenda do divórcio acabava de ser aprovada e eu via 2 pessoas litigando num processo de separação judicial, porque ainda não tinham tempo para o divórcio. Quando eu entrei na sala de audiência, eu disse: a partir dessa emenda, de acordo com o firme entendimento no Brasil, a separação judicial desaparece. Embora a norma constitucional não haja sido explícita, não é papel do constituinte derivado fazer isso, o entendimento que se promove hoje é no sentido do banimento da separação. Olhei para a mulher e disse assim: Fonte, a senhora já pode pedir o divórcio agora. Não me lembro se foi o marido ou o advogado. Mas não tem que ter o prazo. Eu falei: os prazos para o divórcio acabaram. Aquela senhora ali chorou aqui. Ela chorou. Porque é fácil dizer para quem está fora. Mas quem vive a ruína de um relacionamento. Você imagina, eu tenho um relacionamento maravilhoso com minha esposa, graças ao bom Deus. Nas poucas vezes que eu tenho desentendimento com ela, normal, eu me sinto mal. Você chegar em casa brigado com sua esposa é horrível. Chegar em casa, aquele ambiente, já basta a vida que está aí fora. O banimento da separação judicial não é algo apenas terminológico. Eu dizia a Fred, o banimento da separação é o banimento da discussão da culpa no âmbito de família. Fred, com a mente arejada dele, falou: Pablito, mas há ainda quem discuta a culpa do juízo de família, lastreado na separação? Aqui respondeu: Fred, sim, aqui faça isso. Então, o banimento da separação não é algo apenas terminológico. E mais, mas professor, isso não iria banalizar o casamento? Um repórter me perguntou. A previsão do fim da separação e do fim dos prazos para o divórcio, isso não banaliza o instituto do casamento? Aí eu disse a ele: o que banaliza o casamento não é a ausência da previsão da separação. Não é isso. O que banaliza é a falta de respeito. É isso que banaliza. Porque se o casal quer dar um tempo, eu leio o argumento de que pode se dar um tempo por meio de um processo de separação, isso me agride. Porque o processo gera para as pessoas dor psicológica. O processo gera para as pessoas dor econômica. O processo gera para as pessoas desgaste para o judiciário, desgaste administrativo. Então o fato é que, na minha visão, o Código poderia ter deixado de fazer referência à separação judicial. Agora, é bem verdade que, de uma forma ou de outra, trata-se de um instituto jurássico. Não caindo em completo desuso. Muito mais importante do que as leis, Fred. Eu estava em casa no último dia do ano, quando eu ouvi da cozinha em que minha amiga Edna trabalha lá há alguns anos, a nossa empregada doméstica, nossa amiga, integrante da minha casa, cuida de minhas filhas também. Eu ouvi uma frasezinha, ela falando para a babá, com vozinha baixa, sobre o ano de 2015, era o último dia de 2014. Dizia Edna: são as pessoas que devem mudar e não o ano em si. Aí eu parei, estava andando, parei. Frase que acabei de ouvir, vinda da cozinha, dita pela querida Edna, que trabalha conosco há anos. Sabe as palavras: que a renovação seja da alma. Se me deres a fortuna, isso vai em homenagem aos meus ex-alunos. Senhor, não me tires a felicidade.
Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade. E quando me ferir ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, crie em minha alma a força da desculpa e do perdão. E finalmente, Senhor, se eu te esquecer, eu te rogo mesmo assim, nunca te esqueça de mim. O mesmo se dá com as leis. Esse trecho é da prece árabe. O mesmo se dá com as leis. Mais importante do que a sua mudança é a reforma da própria mentalidade de quem as aplica. Muito mais importante. Então agradeço imensamente a oportunidade, grande Fredão. E espero que esse código seja uma oportunidade a mais para que nós, juízes, advogados, promotores, procuradores, vocês, futuros profissionais do direito, ou já profissionais do direito, todos nós entendamos de que a justiça não é feita por um só. O juiz não pode trabalhar sozinho. Ele tem que ter a humildade de saber que outra colega dele, e o advogado idem, e o promotor idem, o delegado idem. Muito mais importante essa mudança de mentalidade, meu irmão. É o que eu penso. Aqui, meu querido, suas palavras finais. Obrigado, Fabrício. Eu vou agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui, dar os parabéns pro Fred, porque ele é um grande nome desse código, dar os parabéns em razão dessa preocupação com o viés humanitário desse CPC, preocupação com a dignidade humana, que eu falei no começo. O Pablo deixou muito claro aqui, o Fred também, dignidade humana, solidariedade.